muitas repercussões, principalmente de congressistas. O senador Carlos Portinho, ele comentou essas tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil e ele disse que as sanções aplicadas refletem diretamente as consequências da política externa que foi adotada pelo atual governo. A nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Esse é o resultado da política externa brasileira, uma política de enfrentamento, né? E exatamente por isso que agora é a hora do governo fazer um freio de arrumação, né? Melhorar as suas relações com outros países do mundo e buscar os Estados Unidos trazer à mesa. Assim aconteceu na questão da guerra tarifária entre Estados Unidos, China, Rússia, e todos sentaram à mesa e chegaram a um denominador que foi favorável a todos. É péssimo para o país, é pior para o governo e ainda pior para o cidadão, mas quem tem que resolver isso é o governo Lula, foi ele que criou essa situação. Aí, Carlos Portinho, senador do PL eleito pelo Rio de Janeiro, trazendo o seu diagnóstico em relação a essa situação que envolve o nosso país a partir do anúncio feito por Donald Trump, taxação de 50% adicionais sobre os impostos já cobrados aos produtos brasileiros. Eu só vou receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Você seja bem-vindo, você que também acompanha a programação da Jovem Pan pelas ondas do rádio em todo o território nacional. A notícia em destaque, claro, o anúncio do governo norte-americano, Donald Trump, divulgando uma carta aberta ao presidente brasileiro, anunciando uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Início dessa taxação, essa implementação a partir do dia 1º de agosto. E aí, há pouco, trouxemos a manifestação do senador Carlos Portinho, do PL, dizendo que esse anúncio, essa taxação, é o resultado, é uma consequência da política externa adotada pela atual administração. Você, Dávila, senador Portinho, fala que é preciso melhorar a relação com os Estados Unidos, com outros países, é preciso se sentar à mesa, haver naturalmente uma discussão sobre a situação que envolve a taxação, a reciprocidade nas políticas tarifárias, e ele fala também em freio de arrumação. Ele conclama, naturalmente, o governo a tomar as melhores decisões e o que a gente pode esperar da política que será adotada por esse governo. Eu sei que você tem um compromisso, né, Dávila? Só para a gente fechar essa reflexão sobre o que disse o senador Portinho, que a gente pode esperar do governo brasileiro, né? O senador Portinho está correto que a carta de Donald Trump é uma reação à diplomacia brasileira. Como sempre dizemos aqui nos Pingos nos Is, uma diplomacia ideológica militante que joga para a plateia da esquerda ao invés de defender o interesse nacional. Então é evidente que a carta é uma reação a isso. Mas aí tem outra parte da carta que não faz sentido e que a culpa é principalmente de todos os governos do Congresso Nacional. Qual é a parte que não faz sentido? O Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Então não dá para dizer que tem implicações, que o Brasil... O problema do superávit que tem com a China é que a superávit gigantesco que a China tem em relação aos Estados Unidos. Aqui tem déficit. Então não dá para dizer que tem uma relação desonesta do comércio no lugar que nós importamos mais do que exportamos para os Estados Unidos. Então não faz o menor sentido isso da carta. Agora, o que faz sentido é que, e aí o ponto bem trazido pelo Beraldo, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Essa muralha do protecionismo da economia brasileira, que protege a indústria, que protege todos os setores, que faz com que o Brasil perca competitividade global, que o Brasil não participe das cadeias globais de valor, isso sim vem empobrecendo o país há muito tempo. Mas esse não é um problema só deste governo. Este é um problema do Brasil há várias décadas. O Brasil tem uma mentalidade protecionista, o Brasil tem uma mentalidade de se fechar para proteger mercado interno, e isso impede o ganho de produtividade e competitividade. Isso afeta dramaticamente o Brasil. Então, nesse sentido, sim, há ali um tom na carta que o Brasil precisa ter regras de acordo com o comércio internacional. E aí a importância, Caniato, do Congresso Nacional, principalmente, acelerar a aprovação
das regras da OCDE ao Brasil. Nós precisamos começar a uniformizar regras, para o Brasil ter as mesmas regras que o resto do mundo. Aí sim dá para a gente começar a discutir sobre o comércio externo. Então, o que tem de teor verdadeiro é sim, o Brasil é uma das economias mais fechadas, que mais taxa, que mais cria barreiras tarifárias e não tarifárias, sanitárias, etc., que prejudica o comércio internacional. Está correto, mas não está correto dizer que este desequilíbrio de relações, porque se há um desequilíbrio é do Brasil em relação aos Estados Unidos, porque a nossa balança comercial com os americanos é deficitária. Valeu. Luiz Felipe Dávila com a gente. O Dávila hoje tem um compromisso, precisa sair um pouco mais cedo, mas a gente agradece demais, viu, Dávila, pela reflexão sobre esse momento importante do nosso país a partir dessa decisão do governo norte-americano. Grande abraço e até amanhã. Bom, a gente segue trazendo as reflexões e análises dos nossos comentaristas. Eu vou passar para o Roberto Mota para também trazer o seu ponto de vista, esse posicionamento do senador Portinho, que é aí do Rio de Janeiro, inclusive, né, Mota? Ele fala na necessidade de um freio de arrumação, destaca a necessidade do governo tomar uma decisão de forma praticamente emergencial, né? Estamos a praticamente 20 dias do início dessa taxação, mas há muitas dúvidas, né, de especialistas. O que o governo, por meio da sua diplomacia, pode fazer em 20 dias? Porque será que vai fazer em 20 dias? Vai conseguir chamar esses atores à mesa? Vai conseguir reverter uma situação que veio se agravando ao longo dos últimos anos, Mota? Será que, a partir de agora, a gente pode observar uma mudança substancial no posicionamento da atual administração? Mota, só verifica o seu áudio, por favor. Perdão. Eu acho isso uma hipótese praticamente impossível. Eu não vejo por que esse governo, ou até, deixa eu ampliar o meu comentário, o Estado brasileiro vai subitamente mudar de rota só por causa da imposição dessas tarifas. Isso envolve uma mudança muito grande de pensamento, de comportamento, de alianças. Isso envolve desfazer tudo o que foi feito nos últimos 2 ou 3 anos e reconhecer a realidade diante dos nossos olhos. Nós estamos no continente americano. Neste continente está um país chamado Estados Unidos da América. É muito difícil pensar que as pessoas que estão no poder hoje no Brasil não conseguem entender essa realidade. Muitas vezes, o comportamento do Estado brasileiro me lembra um filme antigo, muito bom, eu recomendo a quem não viu que veja. Se chama O Rato que Ruge, do comediante Peter Sellers. Esse filme conta a história de um país minúsculo da Europa que está em grandes dificuldades financeiras e que concebe um plano fantástico. Eles resolvem, vamos invadir os Estados Unidos, declarar guerra. É óbvio, a gente vai perder a guerra em 5 minutos e os Estados Unidos vão nos tratar como eles trataram os países derrotados na Segunda Guerra Mundial, que receberam o Plano Marshall. Então nós vamos receber dinheiro, ajuda, financiamento e vamos sair desse buraco em que nós estamos. Eu não vou contar o fim do filme. Vale a pena vocês assistirem. É difícil tentar entender qual é o objetivo do governo atual e de setores do Estado brasileiro. Porque os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Se você pegar os estados, tem estado americano, o estado do Texas, por exemplo, que tem o PIB maior do que o Brasil inteiro. Os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo. Se você pegar o orçamento de defesa dos Estados Unidos, ele é maior do que os outros 10 maiores orçamentos juntos, somados. O dólar é a moeda de reserva do mundo, conforme foi resolvido no Acordo de Bretton Woods em 1944.
Como é que você olha para uma realidade dessas e ignora isso? Como é que você pode querer ser o rato que ruge? É compreensível que o atual governo do Brasil, que a mentalidade de algumas pessoas no Brasil seja de que tudo isso deveria ser diferente. Os Estados Unidos não deveria ser a potência dominante. Mas esse desejo não tem absolutamente nenhuma influência sobre a realidade. Nenhuma. A única coisa certa nessa história toda é que quem vai pagar a conta dessa insensatez é o povo brasileiro. Inclusive, uma repercussão de um integrante do governo federal, porque não houve, né, uma entrevista coletiva, um posicionamento oficial do presidente da República, do ministro das Relações Exteriores ou ministro da Fazenda, também vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu quero trazer aqui o ministro da Secretaria-Geral. Ele concedia uma entrevista para um portal de notícias, o Portal Metrópolis, lá do Distrito Federal, e aí a notícia tinha acabado de ser divulgada e o jornalista fez o questionamento ao ministro da Secretaria-Geral. E eu vou pedir também o comentário do Cristiano Beraldo, abrindo aspas para o Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral. Ele disse o seguinte: acabei de receber a carta, fazer uma leitura dinâmica. É uma coisa estarrecedora, porque um lado risível e, por outro lado, preocupante. É um pouco o método do que ele chama de extrema-direita, dessa nova extrema-direita que estamos presenciando no mundo, que tem como instrumento de trabalho a base do caos. A gente não sabe se ele está falando a verdade ou não. Ele fez isso com a China, depois voltou atrás. Diz uma coisa, depois volta atrás. Fecho aspas, fala do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Então, ele não é a figura que representa o Brasil no exterior, por exemplo. Mas é um posicionamento que a gente também precisa analisar. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque, Beraldo, é preciso olhar para os posicionamentos dos integrantes do governo brasileiro em relação a essa manifestação de Donald Trump, essa decisão do governo norte-americano, e é preciso também tomar cuidado, né, com o tipo de manifestação que os porta-vozes vão adotar. Possivelmente, eu acho que o presidente da República fez uma reunião com os seus ministros, vão querer entender exatamente qual é o caminho a ser adotado, a estratégia a ser adotada para responder aos Estados Unidos, qual é a correção de rota possível ser feita nesse momento, mas não me parece um caminho adequado criticar os Estados Unidos e chamar a carta de Donald Trump de um instrumento da extrema-direita. Começou errado, né? Olha, Caniato, é impressionante que, primeiro, numa dinâmica em que o presidente da República está atacando de forma direta os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, numa dinâmica em que a primeira-dama do Brasil falou num discurso que o Elon Musk, então secretário do governo norte-americano, secretário dos Estados Unidos equivale ao ministro do governo norte-americano, que era para ele se ferrar. Ela não usou essa expressão, ela usou uma expressão bastante mais chula, mas que não cabe num programa como Pingos nos Is. É impressionante que o governo não estivesse melhor preparado para se manifestar diante do que, obviamente, viria. E aí faz reunião, bate a cabeça e tal. Aí, na entrevista com um ministro do governo brasileiro, o ministro vai para o caminho da extrema-direita. Essa extrema-direita que administra pelo caos. O ministro, pelo caos, administra quem rouba o Estado brasileiro e faz do roubo o propósito de governar. O Petrolão, onde diversos membros do Partido dos Trabalhadores foram presos, justamente demonstrou isso, o caos causado pelos ladrões da pátria. Quem causa caos é um governo que coloca a população brasileira numa realidade de ter que, para acessar o pó de café no mercado, ter que pedir a chave para o gerente, porque senão o pó de café é roubado. E falando em roubo, caos é um país em que as pessoas sequer podem usar as suas alianças de casamento, porque são assaltados e, se não entregarem com agilidade a sua aliança ao ladrão, perdem o dedo, quiçá a mão. Então, é impressionante o caminho
absolutamente boboca, que, aliás, é risível a expressão que o ministro usou para se referir à carta de Donald Trump. Eu espero que a estrutura do governo brasileiro utilize de mais profissionalismo, de mais objetividade, de mais seriedade para responder a este ataque à economia brasileira que pode causar um imenso desemprego e um caos econômico. Se não houver objetividade, se não houver responsabilidade no trato com o governo norte-americano, nós, o povo brasileiro, é que sairemos perdendo, enquanto eles, lá do alto dos seus palácios em Brasília, ficarão simplesmente pensando no discurso a adotar para preservar as suas eleições no próximo ano. Pois é, o Cristiano Beraldo fez um exercício, trouxe informações há pouco sobre a maneira como o governo dos Estados Unidos enxerga o Brasil, as medidas que são adotadas por aqui para taxar, inclusive, empresas norte-americanas. E aí um internauta, uma pessoa que acompanha sempre o nosso programa, enviou uma mensagem dizendo que isso afeta também empresas americanas que operam no Brasil, né, que montaram plantas, fábricas, que já atuavam há muitos anos aqui e que entenderam em dado momento que o mercado brasileiro já não era mais interessante. E aí esse internauta deu o exemplo da Ford. A Ford, poxa, uma das empresas mais importantes da indústria automobilística, se não a mais importante, né, dadas a sua importância histórica, a Ford decidiu sair do Brasil, simplesmente fechou as suas fábricas. Continua operando, tem concessionárias, mas hoje em dia somente com importação. Não produz mais carros aqui no Brasil. Quero inclusive passar rapidamente para o Beraldo para lembrar desse episódio, porque o Beraldo deu o exemplo da Tesla, mas eu acho que o episódio que envolve a Ford, né, o exemplo, o case da Ford é muito emblemático, né? Quando a empresa decide encerrar a operação aqui no Brasil. Opera hoje em dia somente com automóveis importados, Beraldo. Pois é, a Ford que tem uma tradição muito longa no Brasil e enxergou o óbvio, que o mercado brasileiro é inviável, que operar numa taxa de juros desse tamanho é inviável, que a população brasileira está tão endividada, está tão estrangulada, que isso obviamente afeta as vendas das montadoras. E, aliás, o que o Brasil está fazendo hoje, que o governo brasileiro está fazendo hoje, que é colocando tapete vermelho, incentivando a vinda dessas montadoras chinesas que vendem carro a preço subsidiado, é justamente dar uma banana para essas indústrias que estão no Brasil há bastante mais tempo e que agora estão lidando com essa realidade de uma concorrência, essa sim desleal, porque não reflete o efetivo custo da produção desses veículos e que vão ter muita dificuldade. Portanto, a Ford é um ótimo exemplo de uma empresa norte-americana fortíssima no mundo, dona de inúmeras outras marcas que não apenas a Ford, e que enxergaram o mercado brasileiro como ele efetivamente é, um mercado ingrato. Pois é.